Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre guerra civil na Rússia. E antes de falarmos dessa guerra civil, precisamos lembrar que a Rússia passou por um processo de revolução em outubro de 1917, liderado pelos bolcheviques e pela figura do Lenin, o destaque para o Lenin, que tomou o poder à força, tirando o governo provisório dos mencheviques e da Duma. Imediatamente, a Rússia passou a ser um país socialista. Então, a partir daí, nós precisamos relembrar para falarmos do que foi esta guerra civil. O início do governo socialista foi de cumprimento das promessas do que o Lenin havia dito para a população antes, de paz, terra e pão, principalmente. Então, entre as medidas iniciais do governo, nós temos a tomada de terras da família real, da igreja ortodoxa, dos grandes proprietários de terra e distribuição dessas terras para os trabalhadores. Reforma agrária. Ainda, estatização de bancos, de indústrias, de estradas de ferro. E a principal promessa, então, que a população mais esperava do novo governo foi cumprida com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, reconhecida, confirmada no Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado no dia 3 de março de 1918. Porém, desde o finalzinho de 1917, a Rússia já havia se rendido na guerra. Este tratado foi assinado entre a Rússia e os países da Tríplice Aliança ou potências centrais. Aqui, inclusive, essas duas páginas iniciais mostram isso, um tratado assinado nos idiomas dos países: Alemanha, Império Austro-Húngaro, Bulgária, Império Otomano e Rússia. Então você tem todos esses idiomas aqui nessa assinatura. E a comissão que representou a Rússia assinando aí este acordo. Então, a Rússia saiu da guerra, exigência da população. Tranquilidade? Nem tanto. Imediatamente, ao início do governo bolchevique, populares, pessoas, grupos sociais da Rússia que eram contra este novo governo e defensores da monarquia, do liberalismo, passaram a fazer oposição forte ao governo bolchevique e, apoiados por países estrangeiros como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formaram o chamado Exército Branco para combater o governo bolchevique, que respondeu formando o Exército Vermelho. Então você tem uma guerra civil no país entre 1918 e 1921, num país que já estava destruído pelo tempo que a Rússia lutou na Primeira Guerra Mundial, e agora teve uma briga entre Exército Branco, os inimigos da Revolução de 17, contra o Exército Vermelho, bolcheviques, defensores da Revolução Russa de 1917. Uma guerra civil no país, ou seja, não só entre militares, mas entre a população como um todo. E é óbvio que toda guerra civil traz muita destruição. Além da destruição, uma das consequências, tanto do início do novo governo quanto do início da Guerra Civil, foi a execução do Tsar Nicolau II e da família real russa em julho de 1918, uma execução sumária que aconteceu. E, como consequências, nós tivemos a vitória do Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, ou seja, os bolcheviques venceram, derrota do Exército Branco dos opositores. E pro país, quais foram as consequências? Um país que já estava empobrecido, arrasado, mais destruído ainda. Povo esgotado, empobrecido. E fome que matou milhões de pessoas na Rússia. Então, as consequências de Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil foram extremamente danosas para a população. Era necessário agora uma reconstrução do país, como efeitos aí dessas guerras e da Guerra Civil. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Guerra Civil Russa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!